Nutri, seja bem-vinda. Eu sou a Raquel Bicudo, sou nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria e hoje eu quero fazer uma live falando sobre esofagite eosinofílica. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre esofagite eosinofílica? A esofagite eosinofílica é um tipo de manifestação de alergia alimentar. E é uma alergia bastante complicada. Eu pensei em fazer essa live hoje, agora para falar sobre ela, justamente porque lá no grupo do Telegram que eu tenho com as minhas alunas surgiu um caso sobre esofagite eosinofílica para ser discutido. Então eu achei que valia a pena fazer essa live para deixar também para as minhas alunas poderem acessar aqui. É sempre bom complementar com a live além das nossas aulas, né? Para quem não me conhece, então eu tenho cursos de capacitação para nutricionistas que queiram atuar com alergias alimentares. Bom, esofagite eosinofílica é um tipo de alergia alimentar que a gente chama de alergia alimentar mista. Então, a gente divide as alergias alimentares de acordo com o mecanismo imunológico envolvido em alergias mediadas pelo anticorpo IgE, imunoglobulina E, as não mediadas por IgE e as mistas. E esofagite eosinofílica é o caso de uma alergia alimentar mista. Bom, então, por que é importante a gente entender sobre esofagite eosinofílica, né? Bom, primeiro vamos entender que existem vários tipos de esofagite, que nem toda esofagite é esofagite eosinofílica. Bom, gente, vamos lembrar, quando a gente pede um hemograma, a primeira parte do hemograma analisa os glóbulos vermelhos, né? Vai verificar se a pessoa tem algum tipo de anemia, como é que está o número ali das hemácias, né? Como é que está a característica ali dos glóbulos vermelhos. Agora, a segunda parte do hemograma avalia os nossos glóbulos brancos, os nossos glóbulos de defesa. E se vocês forem lembrar, a gente tem vários tipos ali de glóbulos brancos, né? Dentre eles os eosinófilos. Então, eosinófilos é um tipo de glóbulo branco, então um glóbulo, né, de defesa, então faz parte ali do sistema imunológico, geralmente fica aumentado quando ou a pessoa tem algum tipo de parasitose ou qualquer tipo de alergia, fica aumentada no sangue. E não é comum que os eosinófilos se depositem nos nossos tecidos, mas para quem tem esofagite eosinofílica e a pessoa faz uma endoscopia com uma biópsia ali do esôfago, vai encontrar um número aumentado de eosinófilos naquela região. Então, quando na endoscopia vem mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, isso caracteriza a esofagite eosinofílica. Então, esofagite é a inflamação do esôfago e eosinofílica é porque tem essa característica de ter infiltrados os eosinófilos ali naquela parede, tá? E essa é uma doença, então, crônica do esôfago e ela não é uma alergia que a gente percebe tão rapidamente assim como são as alergias IgE mediadas, a não ser naquelas pessoas que, além de ter a esofagite eosinofílica, né, ela apresenta também a reação imediata aos alimentos. Por isso que a gente fala que a alergia é mista, né, porque ela tem essa possibilidade também de ter reações imediatas, além da piora ali da inflamação do esôfago com o tempo. Então, no caso da esofagite eosinofílica, vai ocorrendo uma inflamação ali naquela região do esôfago. E os adultos, eles começam com uma clínica que é de dor no peito, azia, impactação com os alimentos, então começa a engasgar, o alimento não desce, né? E principalmente essas queixas, azia, dor no peito, incômodo ali para engolir. E no caso das crianças, elas também apresentam dor no peito, azia, também pode apresentar vômitos, regurgitação, então aquele refluxo gastroesofágico, que é uma característica também, e a recusa alimentar. A recusa alimentar, ela vem em consequência desta dor para comer.
Então, os bebês muito pequenos, muitas vezes eles começam a recusar, às vezes até o peito da mãe, ou recusa a mamadeira, se joga para trás, demonstrando que está assim com uma inflamação, um incômodo aqui nessa região, né? Aqui do esôfago, que então é a nossa, depois da nossa boca, né? Aqui é a primeira porção antes de chegar no nosso estômago. Então, essa criança começa a apresentar esse tipo de clínica, né? Crianças mais velhas começam a pedir muitos líquidos para comer, tipo, só consegue comer se estiver tomando um líquido junto. Ou então, elas começam a querer só alimentos mais pastosos, alimentos que sejam de mais fácil deglutição, que tem menor risco delas engasgarem, que vai incomodar menos nessa região. Agora, é engraçado que às vezes elas conseguem associar que tem piora quando consomem algum alimento, os adultos às vezes conseguem associar isso, mas nem sempre isso é possível. Então, no caso da esofagite eosinofílica, um desafio que a gente tem é descobrir qual é o alimento que está causando aquela inflamação, qual é o alimento envolvido naquele processo. E se existem outras causas também, porque aeroalérgenos, né, alérgenos ambientais também podem estar envolvidos nesse processo da esofagite eosinofílica. Então, como ácaros, poeira, pelo de animais, né, eles também podem estar envolvidos nesse processo, mas principalmente os alimentos. E aí, a gente tem alguns caminhos ali para descobrir quais são os alimentos que estão envolvidos nesses casos de esofagite. Então, como toda alergia alimentar, para a gente descobrir se tem envolvimento de um alimento, no caso daquela reação que a gente vem observando, qual é o caminho do diagnóstico para todas as alergias alimentares? Se eu tenho uma história clínica que me faz pensar que a pessoa pode ter uma alergia, eu tenho que desconfiar de qual é o alimento envolvido, aí eu faço a exclusão daquele alimento envolvido durante um período suficiente para que eu consiga observar a melhora daquele paciente e depois eu faço a reintrodução do alimento de forma que eu vou observar, para que eu possa observar se vai haver a piora. Agora, vamos pensar nesse mecanismo da esofagite eosinofílica. Então, eu estou dizendo que ela é uma doença crônica, que em alguns casos a pessoa pode apresentar reações imediatas ao alimento envolvido, ou em outros casos ela não vai apresentar reação imediata a ele, só vai ter a piora tardia ali daquele processo inflamatório, tá? Então, essas são as características. Então, é um tipo de alergia que não adianta quando eu quiser observar se a pessoa vai realmente reagir, nem sempre adianta eu oferecer o alimento para ela e observar se ela vai ter alguma dor. Como é que a gente descobriu que ela tinha esofagite? Quando o médico solicitou um exame com uma biópsia, com uma endoscopia. Então, para eu descobrir se a pessoa vai melhorar, eu tenho que repetir a endoscopia. E quando eu quero observar se ela piorou, eu tenho que repetir mais uma vez a endoscopia. Então, ela é desafiadora porque ela exige esse exame invasivo para diagnóstico e para controle e para tratamento, né? Então, nem sempre ela vai ter aquela resposta imediata, né? Algumas pessoas podem ter a reação imediata também, e aí fica muito clara a necessidade dela evitar aquele alimento, mas em outros casos ela só vai ter essa reação mais crônica, mais tardia, né? Crônica mesmo. E isso vai ser observado através desse exame. Então, esse é um primeiro grande desafio. Bom, então, diante disso, vamos pensar qual seria o período que eu teria que fazer de dieta de restrição e depois de exposição ao alimento para que eu consiga observar melhora e posterior piora, caso seja realmente aquele alimento envolvido. Bom, então, se eu tive a desconfiança da esofagite, eu tenho que, e desconfiei de algum alimento, eu vou retirar esse alimento por cerca de 8 a 12 semanas, ou seja, vão ser 2 a 3 meses de exclusão,
completa daquele alimento. Completa, 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 completa. Não pode nem um pouquinho, né? Tem que eliminar, inclusive, aquele alimento com pode conter, sabe? Aqueles alimentos industrializados que vem no rótulo, pode conter leite, pode conter ovo, pode conter trigo. Até isso precisa ser eliminado durante esse período de 8 a 12 semanas. Então, 2 a 3 meses, que é o período, então, que a gente vai observar se a pessoa melhorou, aí vai repetir a endoscopia para verificar se o número de eosinófilos por campo de grande aumento, ali naquela lâmina, né, daquela amostra, daquela biópsia, o patologista vai verificar se reduziu o número de eosinófilos. E se houver a redução do número de eosinófilos, legal, então funcionou o tratamento, certo? Agora eu quero observar se vai ter piora. Bom, aí essa pessoa, ela tem que ser submetida a um teste de provocação oral com o alimento que se pretende investigar a relação com a esofagite. Primeiro ela faz um teste de provocação oral, que é quando ela come o alimento na frente do médico, num ambiente controlado, né? Pode ser no consultório ou pode ser no hospital, como o médico achar melhor, mas ela vai consumir esse alimento a primeira vez na frente do médico, porque como estamos falando de uma reação de alergia alimentar mista, ela tem um risco de uma reação imediata, então a gente faz essa primeira oferta na presença do médico, não havendo nenhuma reação imediata, ou seja, até 2 horas após o consumo do alimento, essa pessoa é liberada para continuar consumindo esse alimento por mais 8 a 12 semanas, mais ou menos, até que se repita a endoscopia, para verificar se na presença do alimento houve aumento do número de eosinófilos por campo de grande aumento. Bom, então vejam quanto é complicada essa questão, esse processo, né? É claro, pode também, nesse processo de provocação, quando a pessoa volta a consumir o alimento, talvez ela não consiga, se ela começar a ficar sintomática, ou seja, voltar a sentir dor, azia, dor no peito, dificuldade para engolir, desconforto nessa região, talvez seja suficiente para fechar o diagnóstico. Talvez nem precise da endoscopia novamente. Agora, caso ela não tenha uma clínica significativa, aí terá que repetir a endoscopia para então confirmar se era aquele alimento envolvido, e aí depois, se for confirmado, esse alimento passa a ser restringido mais uma vez, aí como uma forma de tratamento para poder verificar, né, para que a gente possa proporcionar ali a melhora daquela inflamação que estava ali presente naquele esôfago da pessoa. Bom, por que eu fiz toda essa explicação, né? Para vocês entenderem essa complexidade desse tratamento da esofagite eosinofílica, da relação da esofagite com a alergia alimentar. Bom, agora eu vou complicar um pouquinho mais. Vou começar a falar sobre quais os possíveis alimentos envolvidos no caso da esofagite eosinofílica, porque eu falei que é difícil a gente pensar em qual é o alimento que causou aquilo. Muitas vezes porque, às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha esofagite, às vezes ela já é um adolescente ou até um adulto e de repente ela começa a sentir aquele desconforto, aí vai investigar, vai fazer exames, ou então engasga com o alimento, vai para o hospital, vai fazer exames, acaba fazendo endoscopia e aí descobre a esofagite. Ela fala, caramba, eu nunca soube disso, que alimento será que está envolvido? Bom, e aí como é que eu vou fazer essa investigação para poder pensar que alimento eu vou retirar e depois reintroduzir, né? Que caminho que eu vou seguir? Bom, existem 3 caminhos quando a gente fala de dieta de eliminação e esofagite eosinofílica. Os 3 caminhos seriam, eu posso fazer uma dieta de eliminação baseada em exames, ou guiada por exames, né? Quando a pessoa faz exames de pesquisa de IgE sérica específica para alimentos, e aí a gente pode pensar em eliminar aqueles que vierem com exame positivo, ou de acordo com qual é a positividade, né? Isso pode nortear então a dieta de restrição, esse é um dos caminhos. Um outro caminho seria fazer a dieta de restrição empírica, que a gente fala, que é retirar
os alimentos que geralmente causam alergia, que geralmente estão envolvidos nos casos de esofagite eosinofílica. E a terceira opção seria fazer uma dieta elementar, uma dieta baseada apenas em fórmulas de aminoácidos livres, ou seja, aquela que é incapaz de causar alergia. Bom, se eu estiver falando de uma criança, de repente um bebê, eu até posso pensar nesse caminho da dieta de aminoácidos livres. O problema, a dificuldade é quando a gente vai retornando os alimentos para essa criança. Então, tem que ter toda uma estratégia de retorno dos alimentos para essa criança. Então, a gente tem artigos que norteiam, assim, para você voltar primeiro com aqueles alimentos que seriam os de menor possibilidade de causar alergias, então verduras, legumes, frutas, de preferência cozidos. Depois, vai ampliando a dieta para alimentos mais crus, ainda dentro dessas categorias de alimentos que provavelmente não vão causar reações, né, que não são daqueles famosos na alergia alimentar, e aí vai reintroduzindo e aí durante esse período vai fazendo apenas uma observação clínica, então não precisa fazer endoscopia a cada reintrodução, isso não. Mas quando chega na vez de reintroduzir os 8 alimentos mais famosos no mundo da alergia alimentar, aí sim é feita uma introdução de cada vez e são programadas as repetidas endoscopias. E quais seriam esses 8 alimentos? Para quem não conhece ainda, seriam o leite de vaca, o ovo, a soja, o trigo, o amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar. Esses são os Big Eights. Então, a gente vai fazer essas reintroduções, né? E programadas. Agora, diz para mim, fica longo, né? Você não acha que fica longo esse período até a gente descobrir qual é o alimento envolvido? Então, às vezes demora, e imagina essa pessoa numa dieta de restrição por um tempão, passando por todo esse período. Então, essas restrições, elas podem ajudar aí a desinflamar, sim, mas também elas vão causando uma bagunça toda, não só na saúde da pessoa, mas como na sua vida social. Então, quanto mais arrastado é esse período de diagnóstico, mais difícil vai sendo a vida da pessoa. Bom, eu falei então que eram 3 caminhos, né? A baseada em exames, a empírica e a elementar. Eu expliquei agora da elementar e vou falar da empírica, então. A dieta de eliminação empírica seria, ao invés de você retirar tudo, deixar a pessoa na dieta elementar e ir reintroduzindo depois aos poucos alimentos, não. Retiraria apenas aqueles 8 mais famosos no mundo da alergia, tá? Aliás, na verdade é o seguinte, a gente tem 2 caminhos. Quando a gente olha para esses mais famosos do mundo da alergia, a gente pode seguir 2 caminhos para essa dieta de eliminação empírica, que seria o step down ou o step up. Como é que é o step down? Eu começo retirando tudo o que a pessoa, né, tudo o que poderia causar alergia, então tiro os mais famosos ali da alergia, e depois eu vou reintroduzindo um de cada vez. Então, eu vou diminuindo as restrições dela e vou fazendo as reintroduções, programando as endoscopias e observando a clínica. Esse é um caminho. Um outro caminho seria pensar em, desses 8, quais são os mais envolvidos com alergia alimentar. E aí, procurar restringir eles primeiro. Porque imagina comigo, pensa aí, será que vale a pena eu fazer todo um período de dieta sem nada, e reintroduzindo até o final para descobrir que era o leite o culpado? Será que eu não posso pensar em retirar primeiro o leite e já ver se isso funciona? Sem retirar os outros alimentos? Então, esse é um caminho, que é o step up. Então, eu começo retirando só 1 ou 2 alimentos. E, nos casos de esofagite eosinofílica, o que a literatura recomenda, quando a gente faz essas restrições, é, se for retirar apenas 1 alimento, a indicação seria retirar o leite de vaca.
Se eu for retirar 2 alimentos, aí seria o leite de vaca e o trigo. Na verdade, nos casos de esofagite, eles estendem para glúten de maneira geral. Então, tudo que contém glúten, tá? E não apenas o trigo. Em muitos casos, a maioria já funciona com a eliminação de ou só de leite de vaca ou de leite de vaca e glúten. A gente já vê uma grande melhora nos casos de esofagite. E muitas vezes não vê a necessidade de fazer restrições de outros alimentos. Agora, se eu for pensar, se eu retirei leite de vaca e glúten e ainda não houve melhora, de duas uma, ou tem furo na dieta, porque essa pessoa não está sendo acompanhada por um nutricionista experiente, que está realmente ajudando essa família para que não tenha furos na dieta, né? Ou ainda tem algum outro alérgeno envolvido. E aí, se for pensar, então, retirar 4 alimentos, nos casos de esofagite, eu vou tirar o leite de vaca, o trigo, a soja e o ovo. Essa seria uma dieta de eliminação mais ampla, né? Que muitas vezes funciona também, e que não chega a ser tão ampla quanto tirar verduras, legumes e frutas e tudo mais. E aí, se mesmo tirando esses 4 alimentos, a pessoa ainda tem uma clínica importante, pode-se pensar em retirar, além do ovo, do leite, da soja e do trigo, tirar também os peixes, os frutos do mar, as castanhas e o amendoim. Bom, agora então eu quero comentar sobre esses 2 caminhos dessa dieta de eliminação empírica. Eu, Raquel Bicudo, acho muito melhor a gente começar, sempre que eu estou trabalhando, né, com uma equipe e eu posso emitir a minha opinião é começar eliminando o menor número de alimentos possível. Muitas vezes, quando eu estou falando de esofagite eosinofílica, eu estou falando de adolescentes, ou de crianças mais velhas, ou de adultos, pessoas que até então comiam de tudo. Para essas pessoas, fazer uma restrição radical, tirando vários alimentos da dieta, é muito mais difícil. E aí demora muito mais para ela se adaptar àquilo. Ela fica muito mais vulnerável a cometer furos na dieta, o que pode colocar a perder todo o sacrifício que ela fez por semanas. Aí uma exposição pode colocar tudo a perder. Então, eu acho muito complicado a gente já começar com a dieta de eliminação de vários alimentos, quando a gente fala nessa dieta de eliminação empírica. Então, meu voto costuma ser de começar retirando o menor número de alimentos possível. Então, retirando o leite de vaca ou retirando o leite de vaca e o glúten. Porque fica muito mais fácil da pessoa aderir à dieta, aderir como ela deve aderir, né? Que é retirar completamente realmente o alimento dali. E também fica muito mais fácil dela conseguir seguir a dieta. Porque quando você está fazendo uma dieta de restrição, você tem que ler rótulos de alimentos, de produtos de higiene pessoal, de cosméticos, de medicamentos. Você precisa ler o rótulo de tudo. Você não pode entrar em contato com aquela proteína para não correr riscos de ingestão acidental nem de mínimas quantidades. Então, se eu estou pesquisando um alérgeno ou 2, fica muito mais fácil fazer essa restrição. Porque aí eu sei exatamente o que eu estou procurando e eu consigo levar uma vida mais normal e consigo adequar mais o cardápio e consigo manter a pessoa numa dieta mais variada, equilibrada e mais fácil de ser mantida, inclusive socialmente, do que quando eu faço uma restrição de muitos alimentos. Tá? Então, sempre que me pedem a opinião, eu coloco isso. Outros pontos que a gente precisa colocar na balança quando a gente vai fazer a restrição de vários alimentos será que essa família tem dinheiro para comprar alimentos substitutos? Porque a gente sabe que as bebidas vegetais são caras, as fórmulas infantis são caras, os alimentos preparados sem glúten são caros, né? Então, será que ela tem condições financeiras para isso? Ela tem habilidades culinárias para fazer, já que se ela não tiver, ou condições financeiras para comprar os produtos prontos, ou então se ela não tiver, né,
se ela preferir fazer em casa, ela tem habilidades culinárias para isso? Porque, gente, não é fácil, as culinaristas inclusivas sabem do que eu estou falando. Não é fácil preparar receitas sem leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes, frutos do mar, sem nada. É por isso que são caros, porque elas demoram muito tempo para desenvolver aquelas receitas, são testes em cima de testes, são muitos estudos, aquilo tem ciência por trás, tecnologia de alimentos, técnica dietética, tem muito estudo para poder fazer esses produtos que são especiais para os alérgicos. E elas têm que buscar os fornecedores de confiança, elas têm que olhar os rótulos de cada um dos ingredientes que serão utilizados para ver se nenhum deles pode conter os alérgenos que devem ser evitados. Então não é tão simples assim você fazer a dieta de restrição de muitos alimentos. Eu tiro meu chapéu para todas as culinaristas inclusivas, né, que preparam esses alimentos, para as mães de alérgicos múltiplos, que realmente se desdobram para preparar esses alimentos e manter a vida social dessas pessoas que precisam fazer as restrições. Então, não é tão simples assim, né? A gente tem que avaliar se a pessoa está disposta ou não a seguir aquela dieta de restrição, porque tem adolescentes, por exemplo, que não estão dispostos, eles não querem, eles vão comer escondido, e isso não vai adiantar nada. Então é preferível você convencer a pessoa de fazer restrição de um alimento e ela topar, você fazer o acordo e ela fazer bem feito, para que então a gente consiga observar se assim vai ser suficiente, do que você querer tirar todos os alimentos de uma vez e não haver adesão adequada e a gente não conseguir prosseguir com o tratamento, não desinflamar a pessoa, não descobrir qual é o real alérgeno envolvido. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Os artigos de esofagite eosinofílica, eles colocam que na hora de decidir qual o caminho, porque eu falei de 3 tipos de dieta, né? Falei baseado em exames, dieta empírica, a empírica ainda com 2 caminhos, né? Começando tirando tudo ou tirando menos, e ainda a dieta elementar. E os artigos, eles colocam que na hora de decidir qual vai ser a dieta de restrição a ser escolhida, tem que pesar a voz do médico, do nutricionista, do paciente e sua família, muitas vezes do fonoaudiólogo e do psicólogo. Então, uma equipe de pessoas opinando, cada uma com seu ponto de vista, para que se consiga descobrir qual é o melhor caminho naqueles casos. Então, é importante que o nutricionista entenda o que é a esofagite eosinofílica, quais são as opções de tratamento, para que ele consiga emitir a opinião dele com base naquelas avaliações, inclusive, que ele fez. Porque ele pode avaliar se a família tem habilidades culinárias ou não, se eles têm condições de preparar aqueles alimentos de uma forma segura, sem contato cruzado ou não, se eles têm dinheiro suficiente para poder, né, comprar tudo o que precisa ali, para, se for o caso de comprar tudo pronto, porque cada família é de um jeito, né? Se eles vão ter condições de fazer as suplementações necessárias, porque quando a gente faz uma dieta de restrição de múltiplos alimentos, muitas vezes as suplementações são necessárias, né? Se essa suplementação vai agredir também o trato gastrointestinal dessa pessoa ou não. Então tem muitas coisas que a gente precisa pesar na balança. A dieta de eliminação na esofagite eosinofílica não é tão simples assim. E talvez não seja a única opção de tratamento. Então, o que os guidelines sobre esofagite eosinofílica colocam é, uma vez que descobriu que essa esofagite é esofagite eosinofílica, que eu comecei essa live dizendo que existem vários tipos de esofagite, né? E a esofagite eosinofílica pode ser uma delas. Então, uma vez que se descobriu que é isso, o primeiro tratamento, a primeira opção de tratamento que o gastro entra é o inibidor de bomba de prótons. Ai, Raquel, mas ele faz tão mal, nossa, e vai causar desbiose. Pois é, gente, mas dependendo da doença, a gente tem que arcar com as consequências, né? Eu, por exemplo, agora eu estou com uma infecção de garganta, precisei tomar antibiótico. Depois eu vou ter que fazer toda uma reposição da microbiota,
enfim, mas eu precisei, foi necessário, foi melhor assim. Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer uso de algumas medicações, a gente vai sofrer os efeitos colaterais dela e depois a gente vai tentar driblar esse prejuízo. Mas a primeira opção de tratamento geralmente é o inibidor de bomba de prótons. Depois disso, se não houver uma boa resposta, aí a literatura coloca assim, ó, que a gente pode escolher seguir primeiro a dieta de restrição e ver se assim já funciona. E aí, né, através da endoscopia, das biópsias, que vai verificar se funcionou ou não. Ou pode escolher um outro caminho, que é utilizando o corticóide deglutido. E aí, vai verificar se assim funcionou ou não. E se precisa ajustar a dose de tratamento e tudo mais. Há médicos em que resolvem, porque a pessoa está muito inflamada, eles resolvem entrar com as duas coisas ao mesmo tempo, a dieta de restrição mais o corticóide deglutido. Ok, tudo bem. Aí, feita a endoscopia, verificou que houve a melhora, certo. Aí, quando ele resolver mexer em alguma das partes para verificar o que ele vai fazer, se ele vai reduzir a medicação ou se ele vai reduzir o número de alimentos que foram eliminados, ele só vai poder mexer em uma peça de cada vez. Então, todo o tratamento da esofagite, ele requer conversa entre a equipe, entre toda aquela equipe que eu falei, que é o médico, o nutri, o psicólogo, o fonoaudiólogo, a família, né, a criança, a mãe, para eles decidirem o que está pesando mais, o que eles preferem. Eles preferem continuar com a dieta de eliminação e reduzir a medicação, porque eles preferem esse caminho? Ok. Ou não. Às vezes está muito difícil o caminho da dieta de restrição, a pessoa não está aderindo, não está legal, para ela está pesado, está sendo um sofrimento, ok, então vamos tentar reintroduzir os alimentos e depois segurar com a medicação e ver se fica bem. Então é um tratamento que ele é longo. Só o fato de você já descobrir qual alimento envolvido já é um caminho longo. E depois você ir acertando a melhor forma de tratamento também é longo. Então, é um tipo de... Assim como todas as alergias alimentares, a gente precisa ouvir muito, né? A família, a gente sabe que as alergias alimentares, por conta da base do tratamento ser a restrição do alimento que causa aquela reação, a gente sabe que ela pode trazer impactos não só na parte nutricional, mas como na parte psicossocial da pessoa, né? Pode impactar ali na sua qualidade de vida. Então, a gente precisa estar atento para entender toda essa questão. O quanto essa dieta de eliminação está pesando ou não na vida dessa pessoa. E aí a gente precisa entender, ter empatia, acolher. Em alguns casos, a gente pode até falar, olha, mas é só um alimento, vamos lá, é possível driblar, ou então são só 2 alimentos. Então, quando a gente está negociando a restrição de poucos alimentos, fica mais fácil a gente mostrar para a pessoa que existe todo um universo que ela pode consumir e que isso vai ser um caminho mais saudável. A gente pode mostrar toda a vantagem para ela de seguir esse caminho mais natural. Agora, se a gente começa com a restrição de muitos alimentos, dependendo da pessoa, isso pode ser pesado. Então, é por isso que, na maioria das vezes, eu procuro o caminho da restrição de menos alimentos. Um outro ponto que eu quero colocar, que eu disse que uma das possibilidades de fazer a dieta de restrição seria guiada por exames. Agora, não é tudo o que vem positivo no exame de sangue ali, com IgE positiva, que precisa ser retirado nesse caminho da restrição. Então, eu já tive pacientes que, por exemplo, vieram vários alimentos positivos, mas alguns bem baixinhos e tal, por exemplo, baixo para leite, para trigo, para ovo, e alto, por exemplo, teve um caso que me chamou muita atenção, porque veio alto para tomate e banana. E era um adulto que dizia que sentia clínica positiva com esses alimentos, ou seja, ele sentia desconforto. Se ele consumisse molho de tomate, ele começava a tossir e ele tinha muito desconforto nessa região.
E banana para ele também, ele falou, eu como muita banana, pode ser que seja banana. Então a nossa restrição foi desses 2 alimentos. Não foi de tudo que veio positivo no exame. Então o exame deu um norte, juntou com a história clínica e aí nós resolvemos seguir por esse caminho e deu certo. Então, e depois a gente foi tentando, né, para a reintrodução, primeiro da banana, a banana deu certo, e aí do tomate ficou mais para frente, então é um paciente que ainda está sendo acompanhado. E que a gente achou que era tranquilo ficar sem o tomate. Mas você veja que a gente não fez o caminho de retirar. Então não pode ser um protocolo para todos. Ah, tem esofagite eosinofílica, vamos no protocolo tirar todos aqueles famosos da alergia. Não, gente, não é assim, simplesmente seguir o protocolo. Porque não é todo mundo que vai conseguir aderir. E nos casos de esofagite, a gente tem que ter isso em mente. E que são 2 caminhos, sim. Existem aquelas pessoas que vão dizer, tá muito pesado fazer a dieta, eu prefiro tomar medicação. E tem as outras que falam, não, eu não gosto de remédio, eu prefiro fazer a dieta. Tá? E eu não vou culpar essa pessoa, porque pior é ela fazer a dieta mais ou menos. Dieta mais ou menos não vai adiantar quando eu estiver falando de alergia alimentar. Então é isso que eu quero que fique bem claro, né? Eu acho que essa live ela é de grande valia, especialmente para as alunas que trouxeram lá para o nosso grupo do Telegram a discussão do caso clínico sobre esofagite eosinofílica. Na sua prática, quais os principais sintomas relacionados com esofagite? Dor no peito, azia, regurgitação, engasgo, vômito frequente, né? Aquela criança que eu falei que se joga para trás, né? Na hora de comer. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, gente. Só tô procurando. Felizmente, hoje no Brasil, nem tendo dinheiro, a gente consegue uma equipe multidisciplinar que entenda de alergia alimentar. Ah, mas a gente vai juntando. Porque eu falo, eu não consigo trabalhar sozinha, né? Eu tenho que trabalhar com um médico. Então, se eu tô com um médico que não entende, eu vou trocando ideia e vou mostrando o artigo. E aí a gente vai escolhendo o melhor caminho a seguir. O que eu não posso eu não posso atropelar o médico porque eu não vou receitar medicações. Então, ou a gente vai encaminhar para médicos que a gente confie, ou médicos que estejam abertos a aprender junto com a gente, porque a gente aprende a cada caso. Os casos de alergia alimentar, eles não são simples, eles são complexos, a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ter em mãos os livros, até eu estava aqui escrevendo, vou mostrar para vocês. Estava aqui, eu tenho esse livro que se chama Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria, né? Inclusive o curso ele leva esse nome. Eu estava aqui escrevendo dedicatórias. Eu trabalho com isso aqui do meu lado. Eu trabalho com os artigos que eu preciso rever toda hora. Eu olho as minhas aulas para poder reestudar cada caso. Falar, não, peraí, esse caminho eu vou fazer assim, tá? Então é isso, gente. É estudar, porque é sempre desafiador pesquisar, ver se não tem nada novo, né? Deixa eu ver, qual alimento tem mais chance de passar via leite materno? A soja ou o trigo? Para que possa eleger na hora de orientar uma opção para exclusão. Olha, Priscila, eu falaria no leite mesmo, leite de vaca. Só que quando a gente tira o leite de vaca, aí eu acabo orientando a mãe a não consumir produtos à base de soja. Porque como a soja também é potencialmente alergênica e essa pessoa está inflamada, né? A criança está inflamada e eu não quero que ela se sensibilize também à soja, eu peço para não consumir soja, mas eu libero os alimentos com pode conter soja geralmente, tá? Então pode conter soja, óleo de soja e lecitina, especialmente nesses casos de esofagite também eu acabo liberando. Por quê, gente? Porque são muitos alimentos minimamente processados que têm dizer pode conter soja. Dentre eles, arroz, feijão, trigo, milho, amido de milho, aveia, sabe? Se eu for agora na minha despensa e pegar, outro dia eu fiz um post sobre isso, eu fui na despensa, peguei quase tudo, tinha o pode conter soja. E às vezes é um pode conter soja porque rodiziou solo, sabe? Às vezes não é nem nada que possa ter
a proteína ali mesmo. Eu falo que quando a gente está escolhendo ali os feijões, né? Geralmente eu separo ali, dou uma olhada, vejo se não tem nada. E às vezes vem um feijãozinho, uma sojinha intrusa no feijão. Gente, se eu retiro aquilo, ela tava dentro da casquinha, então não é algo que a proteína chegou ali e entrou em contato cruzado com tudo e tudo está com soja, não. Agora, é diferente de, por exemplo, se tem uma fábrica de achocolatado que também prepara extrato de soja em pó. Aquele extrato de soja em pó, ele voa pelos ares, pode cair sobre o achocolatado, então aí sim eu tenho maior chance de ter uma proteína da soja ali. Então eu tenho que pensar quais são os produtos, imaginar qual foi esse processo, entender por que esse pode conter está ali, para poder liberar sim alguns. Então esse pode conter soja eu acabo fazendo bem individualizado, conversando ali, tá? Agora, via leite materno, pensando, nem sempre a gente confirma essa esofagite eosinofílica via leite materno e muitas vezes a retirada do leite de vaca já é suficiente para melhora dos sintomas, tá? É difícil confirmar a esofagite eosinofílica no caso dos bebês, porque é difícil fazer biópsia. Então, a gente vai muito ali na clínica, né? E aí, às vezes, só tirando o leite da dieta da mãe, a gente já observa a melhora na clínica do bebê. Tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Prof, já se sabe o que desencadeia esse tipo de esofagite? Sim, a maioria... pensando em alimentos, o principal é leite de vaca e o segundo, o trigo. Na verdade, como eu disse, acabam estendendo para o glúten, né? Esses são os principais alérgenos envolvidos. Por isso que eu acho tão chato, sabe, fazer o caminho. Às vezes você poderia dar bebidas de castanhas para a pessoa, ela poderia consumir coisas à base de castanhas também, para poder tornar as refeições mais equilibradas, aumentar o valor nutricional, né? E aí, às vezes, nem precisava tirar, e eu só vou tirar porque elas têm fama de ser alergênica. E nem sempre estão relacionados com esofagite, então eu tenho que pensar se vale a pena. Nesses casos, eu acho que vale a pena ver se o exame pode dar alguma dica, se vale a pena tirar as castanhas, o amendoim ou não, ou se pode manter. Mesma coisa no caso dos peixes, porque o peixe pode ficar ali como uma fonte de ômega 3, eu posso suplementar com óleo de peixe, isso pode ser bom para a melhora clínica do paciente. Agora, se vier alguma positividade para peixe, aí sim eu posso pensar em outras fontes de ômega 3, né? Então, eu vou usar algas, vou usar linhaça, vou usar outras, mas é importante adequar a oferta, inclusive para ajudar na melhora do processo inflamatório. Vamos ver aqui. Após inserir o primeiro alimento, com quanto tempo inserir o segundo? Pois é, Dayana, é assim, depende... na aula do curso, inclusive, eu deixo isso bem claro, eu coloco o passo a passo ali de um dos artigos que coloca isso, né? Então, se for daqueles alimentos, por exemplo, tirou tudo, aí eu estou voltando com a oferta de verduras, legumes e frutas cozidas. Vai ficar ali por umas semanas e eu já vou tentar ampliar o cardápio. Então, não precisa ser nem um alimento por dia, sabe? Vai por grupos mesmo, já vai reintroduzindo, já vai reintroduzindo. Agora, quando chegar na vez dos alimentos mais famosos ali na alergia, 8 a 12 semanas de intervalo de introdução para cada um, com endoscopia programada para cada um. Porque se eu tirei aqueles todos, é porque eu acho que eles estão envolvidos. E como é que eu vou saber se eles realmente estavam envolvidos? Quando eu oferecer, a pessoa ficar comendo, aí ou ela vai ter piora clínica ou vai ter aumento de eosinófilos. E eu só vou saber isso através da endoscopia. Então, olha como fica longo, né? Um período. Por isso que eu não gosto dessa eliminação de muitos alimentos. Eu sei que o médico vai pensar, mas é que vai ajudar a desinflamar. Ok, mas aí depois como é que eu programo a reintrodução? É esse o ponto. Né? Porque a gente sabe que se eu estou falando de esofagite, muitas vezes não dá para eu me basear apenas na clínica. Se é um paciente, às vezes, que chegou lá com 21 anos de idade, 30 anos de idade, nem sabia que ele tinha esofagite. Às vezes ele não consegue perceber a piora com o consumo do alimento. Não é algo tão
fácil assim de ser percebido. É diferente de uma alergia IgE mediada que você vê o sintoma na hora. Ali não, é um sintoma crônico, né? Deixa eu ver. Tem mais comentários aqui. Eu gostei dos comentários e eu quero lê-los. Tem bastante comentário aqui. Esses sintomas ocorrem muitos no mesmo paciente ou pode ser apenas um ou dois sintomas? Então, geralmente é essa característica toda de sintomas que demonstra a inflamação no esôfago, tá? Pode passar o grupo. Ah, o grupo do Telegram é só para alunos, Anelisa. É para os alunos matriculados mesmo. E olha, vale a pena mesmo participar do grupo. A gente aprende muito. Os próprios alunos enriquecem muito o grupo, né? Trazendo aqui, trazendo experiências. Na sua prática, quais principais sintomas relacionados? Já respondi essa, deixa eu ver. Melhor investimento, já vou renovar o curso. É muito bom, gostou muito dessa live, obrigada. Já ouvi profissionais falando que banana está relacionada ao látex. Bom, vamos lá, Priscila, vamos entender. Sim, tem uma proteína que tem na banana, que ela é muito semelhante à proteína que tem no látex, porque o látex ele vem da seringueira, né? Vem de uma árvore e tal, então tem uma proteína no látex que pode estar presente também na banana, no abacate, em alguns alimentos. Mas nem sempre é essa proteína envolvida na reação que a pessoa está apresentando. Então, não é porque ela tem alergia à banana que ela tem alergia a látex, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de alergias, e aí, quando eu tenho alergia a látex, eu falo sempre de alergia IgE mediada, onde eu tenho condição de fazer uma pesquisa de exame de sangue para verificar qual é a fração proteica envolvida. E aí eu tenho condição de verificar se há chance de ter reatividade cruzada com frutas e, além disso, complementar essa pesquisa com o teste de provocação oral com frutas. O que a gente não pode fazer é apenas a restrição com base que, não, tem alergia a látex, então já vamos tirar banana, vamos tirar tudo. Não, tem que ser investigado. Então, eu sempre defendo que a dieta de restrição seja bem pontual, bem determinada, daquilo que realmente precisa ser restringido. Por quê? Eu sou nutricionista, quero nutrir os meus pacientes e eu sei o quanto é importante manter uma dieta bastante diversificada. Quanto mais opções eu tiver de alimentos de verdade que possam nutrir o meu paciente e manter o intestino dele saudável, eu quero que ele, então, possa comer esses alimentos, tá? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Muitas vezes, se há eosinófilos aumentados no hemograma do bebê, eu tenho orientado a buscar com o médico avaliação parasitária antes de pensar em esofagite eosinofílica. E isso justamente porque, na verdade, quando os eosinófilos estão aumentados, pode ser parasitas e pode ser também qualquer tipo de alergia. Qualquer tipo de alergia, uma rinite, uma asma, né, que a pessoa tenha, já aumenta eosinófilos. Então, não é porque tem eosinófilos aumentados no sangue que vai ter esofagite eosinofílica, tá? Então, não, é importante mesmo e excelente lembrar da parasitose, porque tem gente que nem lembra mais, né, de investigar isso, não lembra de usar os vermífugos, então isso é muito importante. E será que quando ocorre no adolescente, ele já tinha esofagite desde a infância sem sintomas? Nem sempre. Nem sempre. Existem muitos casos que a gente acompanha que ocorre uma marcha atópica. E aí a criança, às vezes, quando o bebê apresenta uma dermatite atópica, depois passa, depois chega uma fase que ele apresenta alergia alimentar, depois passa. Aí essa alergia já é mediada, né? E aí depois da alergia já é mediada, ele supera, aí de repente está comendo o alimento, já estava tudo bem, pensavam que ele já tinha superado a alergia e descobrem esofagite eosinofílica. Já vi muitos casos assim. Aquelas tentativas de introdução do alimento, mas que realmente, para aquela pessoa, aquele alimento não vai, não funciona. É melhor ela se conformar que aquele alimento talvez não seja para ela. Tem uma perspectiva de cura para o bebê? Tem sim. A esofagite eosinofílica pode ser superada sim. Tem essa perspectiva de cura. Ainda bem, né? Sempre que a gente fala de alergia alimentar, a gente tem que lembrar que
existem os casos com possibilidade aí de aquisição de tolerância. Bom, gente, acho que eu consegui responder as dúvidas. Gostei muito também dessa live.